curso de Física 2, nós vamos introduzir aqui hoje um assunto chamado ondas. Certamente você já deve ter perguntado como é que as empresas de telecomunicação gera e envia um sinal para o seu aparelho de televisão, para o seu aparelho de celular. Numa conversa informal, por exemplo, entre você e um amigo seu, você deve ter observado que quando aquele amigo seu está próximo de você, você tem a sensação de uma intensidade sonora mais elevada. A partir do momento que ele vai distanciando de você, essa intensidade vai diminuindo. Então, como é que é possível aquele som, a fala do seu amigo chegar até o seu ouvido? Como é possível um músico, por exemplo, gerar uma nota musical no seu instrumento ou até mesmo um acorde no seu instrumento? Tudo isso que nós estamos falando deve-se à existência das ondas. Nós vamos ver mais para frente aí que existem as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Nessa fase do curso aqui, curso de Física 2, nós vamos estudar ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas, como é o caso dessa figura aqui, ó, que mostra uma torre de transmissão e ou recepção de sinal, nesse caso aqui nós temos a geração de ondas eletromagnéticas. Isso aqui você vê lá na Física 3 ou a partir da Física 3. Nesse momento, Física 2, nós vamos estudar ondas mecânicas, como a onda na água, a onda gerada numa corda, são esses casos. Nós vamos ver, inclusive, o que diferencia uma onda eletromagnética de uma onda mecânica. Mas está aí. A importância de estudar as ondas mecânicas. Para você produzir, detectar ondas na arte musical, por exemplo, estudar ondas geradas numa corda, isso vai te dar uma informação teórica que lhe permite transferir toda essa informação teórica para casos reais, ondas sísmicas, ondas sonoras. E as ondas na corda também são situações bem reais, bem comuns na nossa vida. Haja visto a onda gerada numa corda de violão, num violino, por exemplo. Então, são alguns motivos para estudarmos ondas. Ondas geradas, por exemplo, por uma emissora de rádio. Essas são as ondas eletromagnéticas que não vamos ver nessa fase do curso de Física 2, só quando você tiver estudado eletromagnetismo. O processo de fala, por exemplo, no processo de fala, duas pessoas conversando, está presente o processo de geração e detecção de ondas. Vamos falar então dos tipos de ondas. Nós podemos classificar as ondas de três maneiras. As chamadas ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas e as ondas de matéria. Onda mecânica. O som é um exemplo de onda mecânica. As ondas sísmicas são exemplos de ondas mecânicas. Onda numa corda, exemplo de onda mecânica. Ondas na água, exemplo de ondas mecânicas. Ondas eletromagnéticas. O sinal que chega no seu rádio, na sua televisão, no seu celular, são ondas eletromagnéticas que se propagam através do espaço, chegando até o seu aparelho. Naquele aparelho que você tem em casa para
aquecer alimentos, você tem uma geração de ondas de pequeno comprimento de onda, que nós chamamos de micro-ondas, usado ali no processo de aquecimento dos alimentos. E nós temos também transmissão de sinal de telecomunicação também via ondas, via micro-ondas, que são ondas eletromagnéticas de comprimento de onda pequeno. A luz visível são ondas eletromagnéticas. Então, quando você olha para um objeto iluminado, enxerga aquele objeto iluminado, é porque existe ondas eletromagnéticas incidindo no seu olho. Essas ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar. Elas se propagam em meio material, mas não necessita desse meio para se propagar. As ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar. E as ondas de matéria? Essas ondas de matéria são ondas que estão associadas às partículas elementares. Átomos, até mesmo moléculas, o elétron, que é uma partículazinha existente no átomo, existe um comprimento de onda associado a ele. Então, o que foi mostrado na física é que a matéria também tem um comportamento ondulatório, mas esse assunto é um assunto que você estuda lá na mecânica quântica. Não vai ser tratado aqui agora na Física 2. Então aqui estão os tipos de ondas: mecânicas, eletromagnéticas e ondas de matéria. Nós vamos estudar essas primeiras aqui, as ondas mecânicas, nessa fase do nosso curso, Física 2. Vamos falar da propagação das ondas. As ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar, né? Nós vamos começar falando da onda em uma corda para a gente ganhar todo um formalismo que se aplica a qualquer tipo de onda, inclusive às ondas de matéria e ondas eletromagnéticas. Então, o formalismo matemático que nós vamos aprender nas ondas mecânicas vai nos permitir estender esse estudo de ondas lá para as ondas eletromagnéticas e ondas de matéria. Então vamos classificar as ondas aqui quanto ao tipo de propagação. Tem a onda transversal e tem a onda longitudinal. Vamos ver a diferença de uma para outra. A onda numa corda é um exemplo de onda transversal. Todos nós já brincamos com uma corda, sacudindo para cima e para baixo, conforme a figura aqui, ó. Isso aqui é uma figura meramente didática para a gente entender. Então aqui, um garoto sacudindo a corda para cima e para baixo, então ela gera esses pulsos que são transmitidos até esse obstáculo aqui. Aqui ela está fixa numa parede, por exemplo, num poste de madeira, por exemplo. Então ela vai sacudir, ele vai sacudir para cima e para baixo, gerando pulsos que se propagam com uma velocidade v para a direita. Quando esses pulsos chegam aqui, esses pulsos refletem, vindo para a mão dele. E ele continua no processo, sacudindo a corda para cima e para baixo, gerando aquela onda que você já conhece lá na corda. Esse exemplo aqui, ó, na água é um exemplo típico de onda transversal. Se você colocar um pedaço de isopor na água, você vai ver que esse pedaço de isopor vai ficar sacudindo para cima e para baixo, sem sair do lugar. No entanto, essa crista da onda caminha de um ponto para o outro ponto na linha horizontal. Então a gente fala assim, ó, a onda transversal é aquela em que a oscilação ela é perpendicular ao sentido de propagação. Então
a oscilação de um pedaço da corda é para cima e para baixo, para cima e para baixo. No entanto, o pulso se transmite para a direita, no caso desse exemplo aqui. Então, isso é um caso de onda transversal. O pulso, o sentido de oscilação, é vertical aqui nesse caso. E a propagação é na horizontal. Então a gente fala que propagação e a oscilação, o sentido de oscilação, são perpendiculares. Isso caracteriza uma onda transversal. Caso da onda numa água. Aqui, ó, nós temos um exemplo de uma onda longitudinal. Isso aqui é um equipamento de laboratório, é uma representação didática de um gerador de onda longitudinal. O que esse rapaz aqui faz? Ele tem um êmbolo aqui e ele puxa esse êmbolo para frente, para trás, para frente, para trás. Quando ele empurra esse êmbolo para frente, ele comprime essa região do ar, então ele gera uma região aqui de alta pressão. Quando ele volta com o êmbolo para a esquerda, ele torna essa região rarefeita, com uma pressão baixa. Então você tem uma situação em que a pressão se torna mais intensa e menos intensa. Nós já sabemos que as moléculas de um fluido, aqui o fluido que eu estou considerando é o ar, as moléculas de um fluido, elas tendem a caminhar para aquela região de pressão mais baixa. Então, uma molécula de ar aqui, quando esse garoto puxar para a direita e para a esquerda, essa molécula de ar, as moléculas de ar que tem aqui, vão enxergar, entre aspas, né, a oscilação desse êmbolo e deslocar para a região onde a pressão é mais baixa. Então, como ele gera aqui região de alta pressão, região de baixa pressão, as moléculas de ar ficam dançando para a direita e para a esquerda aqui, ó. Essa molécula, as moléculas aqui sacudindo para a direita e para a esquerda, vai transmitir esse tipo de movimento para as moléculas vizinhas, também para a direita e para a esquerda, e que vai transmitir para as moléculas vizinhas mais da direita, e assim a onda se propaga ao longo desse tubo aqui, por exemplo. O alto-falante que tem no nosso celular, que tem no nosso aparelho de som, o alto-falante é um caso típico, um caso real de geração de ondas longitudinais. Então aqui, ó, nós temos um alto-falante e a ideia do alto-falante é a seguinte. Vou tentar fazer a figurinha aqui. Ó, o sistema do alto-falante é o seguinte, vou desenhar o alto-falante aqui em corte, aqui vai ser a parte eletrônica do alto-falante, nós não vamos discutir aqui agora, mas o alto-falante ele tem aqui um cone de papelão, e esse cone de papelão ele sacode para a direita e para a esquerda aqui, gerando regiões de alta e baixa pressão nessa direção aqui. E com isso, então quando uma pessoa fala, quando uma pessoa está falando, ele faz com que essa membrana de papelão aqui, ó, vibre para a direita e para a esquerda. Então vamos supor que um locutor pronunciou a vogal A durante 1 segundo. Então as cordas vocais dele vibraram cerca de 240 vezes em 1 segundo
para gerar a sílaba A, por exemplo. E com isso, esse papelão aqui, ele oscilou para a direita e para a esquerda essa quantidade de vezes, gerando ondas de pressão que nós chamamos de som. E aí tem o ouvido da pessoa aqui. No ouvido da pessoa também tem membranas que são sensíveis a essa onda de pressão. Então, essa onda de pressão vai incidir no ouvido de uma pessoa e vai transmitir aquilo que o locutor falou e promoveu as vibrações nesse papelão do alto-falante. E então, nesse caso aqui, moléculas que existem aqui nessa região, elas vão oscilar para a direita, para a esquerda, vai transmitir essa oscilação para as moléculas vizinhas até chegar no ouvido do receptor aqui. Então tá aqui ondas transversais, modelo didático, aqui uma situação real, onda na água. Aqui um modelo didático, uma maneira que a gente usa para gerar ondas longitudinais no laboratório, e aqui um caso real muito presente na nossa vida aí. Para prosseguirmos aí nos estudos sobre ondas, nós vamos precisar de algumas informações básicas a respeito dos elementos de ondas. Vamos começar falando aqui da equação que representa uma onda. Como onda está relacionado com um processo dinâmico, cíclico, periódico, então natural que uma onda seja representada por uma função seno ou cosseno. Aqui nós vamos representar a onda como a função seno, uma função periódica, que na sua situação mais elementar tem um período de 2π, e aqui está o formato da onda em termos matemáticos. Então, y é igual a um y máximo vezes seno de um argumento que é kx menos ômega-t. Esse k é o que nós chamamos de número de onda. Mais adiante aí eu vou tornar mais explícito para você o que é esse número de onda. Mas o número de onda é quantos comprimentos de onda cabem num arco de 2π. É basicamente isso. Mas vamos falar primeiro aqui do comprimento de onda. Olha, se eu olhar para essa figura aqui, ó, eu definir uma distância onde esse formato aqui. Então veja aqui, ó, nessa origem, a porção da corda começa a subir, retornou novamente, chegou na posição y0, desceu. Isso aqui, digamos que é uma foto tirada num determinado instante da corda. Então aqui assim, ó, daqui até aqui, nós podemos fazer um carimbo e com esse carimbo representar a onda em toda a sua extensão. Então isso aqui é o que nós chamamos de comprimento de onda. Comprimento de onda. Então tá aí a informação do que é o comprimento de onda. Esse é o comprimento de onda. Amplitude. A amplitude, ela mede
dessa distância mais alta a amplitude média dessa distância mais alta até essa distância zero aqui, ó. Essa distância nós chamamos de amplitude. Está sendo representada aqui por Ym. Então, repare que se você pegar a parte mais alta e a parte mais baixa, vai ter uma distância total de duas amplitudes. Mas quando a gente fala amplitude, você vai pegar essa distância do zero até o máximo ou do zero até o mínimo. Esse Ym aqui é o módulo dessa distância. E outra informação, x é a posição, então para um determinado, aqui na figura aqui, ó, eu estou medindo x nessa direção aqui para a direita, se eu tomar isso aqui como origem, e aí para cada distância x eu tenho um y específico. Isso é durante um instantâneo, uma foto que você tirou da situação aí, ó. O ômega. Ômega é a velocidade angular ou frequência angular. E T é o tempo. Então tá aqui algumas informações para prosseguirmos a respeito do estudo de ondas. Amplitude, já falei. E aí agora vamos falar da fase. Como foi mostrado anteriormente, a representação da onda é, na verdade, um y de xt, que é igual um y de xt, que é igual a um y máximo. Esse y máximo é, na verdade, a amplitude, vezes o seno de um ângulo, que é kx menos ômega t, onde nós já discutimos. K é o número de onda, x é posição, ômega é frequência angular, t é tempo. Isso que está sujeito ao operador seno é o que nós chamamos de fase da onda. Essa figura que está mostrada aqui ao lado, ela é uma figura de instantes diferentes. Imagina você sacudindo a corda para cima e para baixo. E você coloca um colega seu para tirar várias fotos. Na primeira foto, ele mostrou uma figura como essa aqui, por exemplo. Vamos mirar nessa crista da onda. Essa parte mais alta a gente chama de crista, essa parte mais baixa nós chamamos de vale. Então, até mais uma definição aqui, ó. Crista e vale. Crista é a parte mais alta e o vale é a parte mais baixa. Então vamos mirar nessa crista aqui. Tirou-se uma foto quando essa crista estava nesta posição. Logo em seguida, esse pulso foi caminhando para a direita e repare que aqui nessa figura de baixo ele está mais para a direita. A crista deslocou em relação ao eixo X.
aqui a crista mais para a direita e assim por diante, até ela tocar lá no local onde a corda está fixa. Então nós temos uma onda se propagando para a direita, cuja equação é essa mostrada aqui. Outra informação é a seguinte: isso aqui é a amplitude e isso aqui são vários instantâneos. Quando você coloca x no eixo horizontal e y no eixo vertical, você está falando de instantes, fotos que você tirou para instantes diferentes. Isso não é um gráfico que está mostrando a dinâmica da onda, não. Para você enxergar a dinâmica da onda, você tem que interpretar toda essa situação aqui, ó, das 5 figurinhas, por exemplo. Mas eu vou mostrar uma situação mais adiante de um gráfico que representa a dinâmica da onda. Mas aqui são fotos tirados em instantes diferentes. Então, é essa informação. Por isso que eu fiz questão de dizer aqui, ó, a figura mostra vários instantâneos de uma onda. Você está sacudindo a corda e tem um colega seu tirando fotos em vários instantes. É claro que se ele usar essas fotos e fizer uma sobreposição dessas fotos, ele vai gerar um vídeo, ele vai gerar um filme, né? Na verdade, o vídeo são sequências de fotos. Então, ele poderá representar situações, ele poderá representar uma situação dinâmica, mas quando você vai analisar a situação dinâmica, você vai pegar, por exemplo, o y e vai representá-lo em função de t. Vai manter os outros parâmetros físicos fixos e representar o y em função de t, quando você quiser uma situação dinâmica da onda. Vamos comentar aqui então sobre o comprimento de onda e sobre o número de onda. Eu já adiantei isso aqui para você, já falei eu já falei para você desse carimbo, ó, aqui, ó, nós temos todo um elemento da onda que nos permite digamos, desenhar a onda em toda a sua extensão. Então, o comprimento de onda é a distância medida paralelamente à direção de propagação. Qual é a direção de propagação? É x aqui, ó, direção x. Então, é a distância medida paralelamente à direção de propagação da onda. Essa distância precisa ser medida entre duas repetições consecutivas. Então, vamos lá. Aqui, a porção nula da corda começa a subir, começa a descer, volta para o zero, aquela começa a subir novamente. Então, você vai perceber que essa parte aqui, ó, é uma repetição dessa parte preta aqui. Por isso que falamos, medido entre duas repetições consecutivas. Aqui começa a repetir o que começou aqui, ó. Bom, e o número de onda? O número de onda é a quantidade de comprimento de ondas que cabem dentro de um arco 2π. Então, assim a gente pode interpretar esse número de onda. O número de onda vai ter como dimensão
número de onda vai ter como dimensão metro a menos 1 no sistema internacional. Então, lembrando que esse K, ele não é constante elástica. Não tem dimensão de constante elástica. Esse K aqui, para nós, nesse momento, é o número de onda. E agora vamos falar do gráfico de uma onda. Note que aqui agora, no eixo horizontal, eu tenho tempo. Olha aqui, ó, não é x mais, é tempo. Então isso aqui está representando a dinâmica de uma onda. Então aqui o que você faz nessa onda aqui, ó, você não está enxergando aqui, você não está olhando para uma extensão grande da corda. Aqui você está olhando para um único ponto da corda. Aqui está representando um único ponto da corda que sobe e desce para tempos diferentes, quando o tempo vai passando, esta posição única da corda, um ponto que você marca na corda, ele sobe e desce. Então, por exemplo, quando o relógio marca esse instante aqui, quando o relógio marca esse instante aqui, ó, a corda, o Y é 0. Quando o relógio marca esse instante, aquele pontinho da corda que eu observei começa a descer. Quando o relógio marca esse instante, aquele pontinho que eu estava observando inicialmente chegou no mais baixo possível. Aqui ele começa a subir, aqui ele chega na posição 0 e assim por diante. Vou mostrar um exemplo aqui para entendermos o que significa essa situação. Então está aqui, ó. Olhar para esse gráfico aqui eu vou rodar um vídeo para você ver. Então, olhar para esse gráfico aqui como um todo é a mesma coisa de olhar para um único ponto dessa onda aqui ao longo desta reta vertical. Repare que aqui quem está no eixo horizontal é o tempo, então o relógio que está contando. E aí eu vou colocar o vídeo para rodar e o ponto sobe e desce. Olha lá, o ponto sobe e desce. Agora eu vou tampar uma parte, deixando só ao longo dessa reta vertical. Olha lá, você vai ver o ponto subindo e descendo, que é o que está mostrado nesse gráfico aqui, ó. Esse gráfico é compatível com isso aqui, ó. Agora eu vou destampar para você ver a onda como um todo novamente. Mas o gráfico da direita representa esse pontinho aí subindo e descendo. Aí a onda toda. Mas o gráfico só representa o que está ao longo dessa reta vertical. Isso aqui é, na verdade, representação. Vou mostrar outra coisa aqui no vídeo. Isso aqui é uma representação, veja que na figura que aparece aí no vídeo, na parte direita do vídeo, são ondas numa cuba contendo água, numa piscina, por exemplo. Então você tem essa formação desse padrão de onda aí. Você traçou uma reta aqui assim, então ao longo dessa reta você tem esse comportamento que você está vendo na figura aqui.
Se você colocasse um pedaço de isopor aqui na água, esse pedaço de isopor ia fazer esse movimento de subir e descer simplesmente, enquanto a crista da onda ia se mover para a parte externa do lago. Mas um pedacinho de isopor aqui ia realizar apenas o movimento de subir e descer. Uma coisa que você tem que observar aqui, ó, que nesse gráfico aqui agora, que mostra a dinâmica da onda, esse carimbo, conforme eu tinha citado para você quando eu falei de comprimento de onda, aqui ele vai estar representando o período, tá? É claro que através do período você pode obter a frequência e, consequentemente, obter o comprimento de onda. Então aqui está aqui o carimbo. O autor resolveu representar como um carimbo dessa onda, essa parte aqui. Repara aqui, ó, olha qual foi a referência que o autor pegou. O autor pegou daqui até aqui. Repare que aqui, ó, a onda, o Y começa a descer, aqui o Y também começa a descer a partir dessa posição. Então, isso aqui está representando o período, não está representando comprimento de onda. Mas aqui também não é o eixo X. Como eu falei, a partir do período você pode obter frequência, e a partir da frequência, sabendo a velocidade, você pode obter o comprimento de onda, mas aí desde que você saiba qual é a velocidade da onda, para essas duas coisas você obter o valor do comprimento de onda.